Bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 143. Quando pensamos no agronegócio, normalmente lembramos da colheita, das máquinas e da produção. Mas será que os grandes resultados do campo começam apenas quando a semente é plantada? Ou muito antes disso, nas decisões, no planejamento e na gestão? E é sobre esses assuntos que iremos falar hoje aqui. E para falarmos sobre isso, sobre esses vários assuntos, eu estou aqui com ela, que é produtora rural e quarta geração de uma família ligada ao agronegócio. Diretora do Sindicato Rural de Uberaba, atuando na valorização e no fortalecimento do setor. Graduada em Gestão do Agronegócio e graduanda em Engenharia Agronômica. Comunicadora digital do agronegócio, levando informação sobre gestão, sucessão, sustentabilidade e os desafios do produtor rural. Defende que produzir no campo exige muito mais do que experiência, exige planejamento, adaptação, gestão e visão de longo prazo. Yara Mendes, seja muito bem-vinda ao Sério Mas Nem Tanto Podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho do que acontece lá na roça e trazer um pouquinho da importância da gestão, né. Eu falo que quanto mais eu puder falar sobre o nosso setor, isso é o meu motivo para ficar realizada profissionalmente. Muito bom, e é isso aí, é isso aqui que a gente quer. Eu já gostei da sua energia aqui antes de eu colocar o play nas câmeras aqui. Yara, ó, essa apresentação que eu fiz de você aqui, eu gosto de falar, isso já virou um jargão aqui do Sério Mas Nem Tanto Podcast, que é a apresentação de 30 segundos. Sim. É aquele pitch de elevador, aquele pitch que o meu convidado me passa para eu passar aqui para as pessoas que nos ouvem e nos veem aqui no episódio completo. Agora eu gostaria que você mesmo se apresentasse aqui para a gente. Então, conta um pouco da sua trajetória pessoal, profissional. Quem que é a Yara? Pausa rápida no nosso episódio de hoje para um recado importantíssimo para você que acompanha o Sério Mas Nem Tanto Podcast. Vocês já perceberam que logo abaixo já apareceu o QR Code da Bravore Barbearia, a parceira aqui do Sério Mas Nem Tanto Podcast. Então já escaneie esse QR Code, já agende o seu horário na Bravore e garanta 50% de desconto já no seu primeiro atendimento, seja para corte de cabelo ou para corte de barba. Vocês estão percebendo que minha barba aqui está bem feita, meu cabelo está bem cortado, porque essa semana eu já estive lá na Bravore Barbearia e passei pela comodidade e pela experiência Bravore. E chegando lá, após o seu agendamento, converse com o Victor sobre o plano assinatura. Plano assinatura recorrente, que você investe um único valor todos os meses e tem diversas prestações durante o mês, seja para corte de cabelo e para corte de barba também, para você do público masculino. Eu gosto de falar que isso literalmente é um investimento, esse plano assinatura, que você vai lá, assina o plano, paga um único investimento e tem diversas prestações. Eu mesmo vou lá na Bravore toda semana. Então já escaneia o QR Code, faça o seu primeiro agendamento, vai lá para a Bravore, converse com o Victor e já faça o seu plano assinatura. Passe pela comodidade e pela experiência Bravore. Então te vejo no episódio. Vai lá. Combinado. Senta que lá vem história. Com 26 anos, mas aqui tem história, viu. Bom, eu sou nascida e criada na roça, né, filha de agricultores, tanto meu pai quanto a minha mãe, neta, bisneta, enfim, desde que eu me entendo por gente, é gente na roça. E morei na fazenda até meus 8 anos de idade, então fui nascida, criada, vi isso a minha vida inteira, então não tinha como eu escolher outra coisa para seguir na minha vida, a não ser estar dentro do campo. Então eu decidi a fazer agronomia. Comecei com 16 anos fazendo agronomia, antes de terminar até mesmo o terceiro colegial, e falei para o meu pai: "É isso mesmo que eu quero", queria sair de casa. Fui fazer a graduação na Unesp, em Jaboticabal, que era o meu grande sonho. Realizei, fui, fiz, e depois de 3 anos lá, eu senti falta da fazenda. Eu falei: "Eu tô muito aqui na parte da pesquisa, eu tô percebendo que o meu futuro profissional vai distanciar de onde eu quero estar".
E nesse meio tempo eu vendo meu pai trabalhando, a fazenda da minha mãe ela estava arrendada, então eu vendo meu pai trabalhando, já precisando de alguém para ajudar ele, pedindo para uma sucessora, eu falei: "Não, eu vou voltar". E voltei e falei: "Pai, eu quero te ajudar aqui, quero estar no campo com você. Você me dá uma oportunidade?" Ele falou: "Dou". Então você vai mexer com a hortinha lá da roça, literalmente. E aí eu tranquei a faculdade, voltei para Uberaba, e meu pai me deu um projeto de hortifruti para eu fazer. Tinha 4 hectares lá na fazenda desocupados, ele fez eu montar tudo. Cada dia que eu plantava, eu via que eu nunca mais queria ver plantar abóbora, chuchu, nada daquilo. Eu falava: "Gente, o que que meu pai tá fazendo comigo?". Mas hoje, depois que ele foi embora, eu vejo grandes lições, né, que era entender mesmo o valor do trabalho, de montar um projeto eu mesma, enfim. Deu 6 meses, eu falei: "Pai, eu não sei o que que você tá querendo fazer comigo, mas eu não tô querendo não, eu tô querendo ir lá pra roça, ó, no trator, mexer com a grãos, né". E aí ele falou: "Não, então tá". Então aí a gente repassou essa horta para outra pessoa, e a gente começou todo um projeto de reestruturação da fazenda e um projeto de sucessão. Então ali começou um sonho, começou assim em 2020 para 2021, 2020 todo, eu estava vivendo um sonho, a gente fez um projeto de irrigação para fazer instalação de pivôs, a gente fez a reestruturação da frota toda, de maquinários, a gente contratou uma consultora financeira, que a gente começou a entender a importância da gestão lá atrás. Nós fizemos uniformes, treinamento de equipe, tudo, e assim começou, por um ano. Em um mês, meu pai me demitiu umas 2 vezes como gerente, porque leva no churrasco do domingo, entra conflito, enfim. Mas entre esses conflitos foi dando tudo certo, e aí em janeiro de 2021 meu pai adoeceu, fevereiro ele veio a falecer. Então aí todo aquele sonho vem e o mundo, o chão desaparece, né. E ele faleceu exatamente no dia que a gente iniciaria a colheita da soja e o plantio do sorgo. Então, nesse dia, eu não sabia para onde ir, se eu ia ficar com a minha família, se eu ia pra roça. Fui pra roça. Fomos pra trabalhar, fomos colher. E ali eu me vi olhando aquela situação, eu falei: "Pronto, agora a gente precisa saber o que que vai ser daqui pra frente, né". Vamos apagar o fogo, que era colher, plantar, e aí depois a gente vê o que que a gente faz. E assim foi, a minha irmã nesse tempo decidiu ficar, ela estava cursando medicina em São Paulo, ela também trancou a faculdade, ela decidiu ficar, e nós 2 juntos começamos o processo de uma sucessão agora de outra forma, uma Sim. sucessão forçada, que é completamente diferente da sucessão que eu estava vivendo, por incrível que pareça, e eu me sentia confiante para dar conta daquilo, mas eu não dei conta de nada, porque é completamente diferente quando a decisão é sua. E foi um peso muito grande nas minhas costas, porque todo mundo falava: "Mas era você que estava acompanhando seu pai, então você tem que saber disso. Então é você que tem que decidir". Eu me coloquei no lugar dele e assumi esse papel, literalmente do dia pra noite, assim, muito desafiador. E aí, aos poucos, começamos outro processo da sucessão. Eu e minha irmã, a gente se juntou e falou: "Nós precisamos começar a terceirizar as coisas pra gente ser a cabeça do negócio e começar a pensar". Então nós contratamos 5 pessoas para nos ajudar, um advogado para nos ajudar na parte tanto de inventário, contratos que já estavam acontecendo, contrato de entrega de soja, enfim. Uma consultora financeira que era que a gente já tinha, mas agora ela também tinha outro papel, que Sim. era reorganizar tudo de outra forma, tudo mudou. Um consultor para a fazenda, um agrônomo, eh, foi um consultor agrônomo, a financeira, não, eu acredito que foram 3, isso.
Se eu lembrar aqui, é que a cabeça, mas vou lembrando. E aí essas pessoas foi uma pessoa na parte do escritório, a gestão do escritório mesmo, e um contador que na época era o meu tio, que também nessa parte de contabilidade junto com o escritório também. Então a gente estabeleceu esses pilares, e eu e a minha irmã, nós precisamos literalmente descobrir um monte de coisa que a gente não sabia, mesmo o meu pai fazendo um processo de sucessão familiar, eu não sabia 1/3 do que estava acontecendo dentro da fazenda. Então, olha a seriedade da falta de gestão. Por quê? Com todo respeito ao meu pai, não é que ele não era um bom gestor, ele era um gestor centralizador. Sim. Então, o que ele fazia? Ele tinha tudo na cabeça dele e nas agendas. Depois eu vou até postar sobre essas agendinhas lá no meu Instagram. A gente ficou literalmente com uma pilha de agendas dele, porque ele escrevia tudo nas agendas, não tinha nada mais de contrato, de nada. Era todas as anotações nas agendas, então a gente teve que ver todas as folhas dessas agendas para entender o que que tinha, o que que a gente tinha que pagar, quem que a gente tinha, sei lá, qualquer vínculo que meu pai tinha, entender tudo o que estava acontecendo, e a gente ia passando para uns post-its, ia colando na parede. Aí fez uma parede enorme, assim, de post-it pra gente entender como que a gente ia. Era como se fosse um jogo de desvendar mistério mesmo, sabe? Por onde que a gente ia começar, qual fogo que a gente ia apagar. Então, assim, foi uma loucura. E aí, voltando, foram 3 anos de readaptação nesse processo. A minha irmã ficou mais na parte do escritório, nessa parte da gestão do escritório, de organizar, eh, questão de documentação, inventário, organizar com as pessoas, com as corresponsáveis de escritório, e eu na parte do campo mesmo, na lida, na frente dos funcionários, maquinário, na operação em si. Então a gente dividiu essas 2 frentes, tocamos a lavoura por 3 anos. E aí a minha irmã precisava retomar a vida dela, né. Ela entendeu que não era aquele o projeto de vida dela, ela voltou para São Paulo, e aí por decisão conjunta a gente resolveu passar tudo, vender todos os maquinários, fechar um ciclo ali na fazenda, arrendar pra cana e encerrar aquele ciclo ali do meu pai. Então ali aquela fazenda seria um arrendamento de cana, nós temos uma sede lá, e a sede seria o pedacinho do meu pai que ficaria pra gente passar os finais de semana, enfim. Bom, nisso eu tinha trancado a faculdade, eu não continuei, eu falei: "E agora?". E aí só nesse meio tempo, nesse adendo nesse meio tempo, contando um pouco da minha história com meu marido, que pra variar tinha que ser no agro também, né, tudo na minha vida acontece em torno do agro. Na última colheita que a gente fez antes de arrendar pra cana, eu já estava vendendo todos os maquinários, então eu já tinha vendido a colhedeira, enfim. E foi um ano muito chuvoso, foi o ano de 2023, a safra 23/24, foi um ano muito chuvoso. E aí eu não tinha gente para colher, terceirização de colheita, principalmente época que chove muito, é muito bagunçado, porque atrasa nas fazendas, enfim. E aí eu nas lojas de peças chegava, tinha muitos conhecidos: "Gente, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso de alguém para colher minha roça, eu tô perdendo soja", e desesperada e precisando pagar conta, enfim. E aí o Felipe, que é meu marido, apareceu, falou: "Oi moça, tudo bem? Eu posso colher minha roça?". Falei: "Nem na bala". Eu vi aquele moço bonito, eu nunca me envolvi, não tinha me envolvido com gente do ramo, falei: "Não, eu não envolvo com gente, esse moço tá bom demais pra ser verdade", já sabia, sabe. E aí deixei ele colher a roça, colheu meu coração, casamos, namoramos, casamos. Ele no outro dia ele levou a máquina, ele me ajudou desde literalmente o Felipe, desde o primeiro dia que ele apareceu na minha vida, ele me ajuda todos os dias, na parte pessoal, claro, como marido, mas também muito como produtor rural também. Ele é agrônomo e produtor rural e sucessor também. Então, conheci ele, e aí resolvi bom, o que que eu vou fazer? Então agora é hora de retomar os meus estudos, e ali eu já não via que tinha muito sentido fazer
a agronomia em si, porque eu estava mais na parte da gestão Sim. geral. Ali a minha função, quando eu estava arrendando para o meu pai, eu já estava mais delegando funções, eu precisava ser a cabeça pensante. Então eu falei: "Por que não a gestão do agronegócio?" E fez muito sentido no momento para mim, foi um curso que eu amei fazer, eu indico muito, inclusive para futuros sucessores que querem fazer. Comecei a fazer a gestão, e aí a minha mãe, eu não queria parar de trabalhar, nem pode, né, por causa do cascalho. E aí minha mãe falou: "Minha filha, vou organizar para você vir, abrir um espaço para você na minha fazenda". E aí foi outro tipo de sucessão. Então vamos lá começar a terceira vez, sucessão familiar. Um jeito completamente diferente, porque nas áreas da minha mãe é irrigação, eu não entendia nada, apesar de que eu tinha um projeto de irrigação. Na fazenda do meu pai a gente interrompeu esse projeto, mas não solidificou com o falecimento dele. Então eu era um novo caminho, era do zero. E ali eu era primeiro, antes de ser arrendatária e sucessora, eu fui uma estagiária mesmo por 2 anos, aprendendo com um primo meu, então ele me ensinando tudo do zero e tendo que ter muita resiliência, porque nesse meio tempo, por ser um grupo, surgem muitos problemas familiares, problemas na hora de entrar uma nova pessoa no grupo, não tem essa preparação. Apesar de ser super organizado, lá a fazenda da minha mãe não existe essa preparação. Então, foram muitos desafios emocionais, profissionais, familiares, muitos embates, mas foi se reorganizando. E aí, aos poucos, ganhando confiança da minha mãe, ela me cedeu um pivô, que hoje é onde eu tô, né, um pivô lá na fazenda dela, e aí eu toco lá, agora. Ai, acho que eu até me perdi, mas, eh resumindo, a minha trajetória até aqui foi essa, me formei em gestão do agronegócio e voltei para engenharia agronômica para terminar, porque agora eu nesse período que eu estava de estagiária e agora como arrendatária também, essa parte técnica faz muita falta, então é onde eu voltei, e é isso, tô por aqui caminhando. E bom, esqueci de duas outras vertentes da minha vida, né. Que em 2022 eu fui convidada para compor a diretoria do Sindicato Rural de Uberaba. O meu tio-avô foi o fundador do Sindicato Rural de Uberaba, Edilson Lamartine Mendes, ele foi deputado federal também, foi uma voz muito ativa para nós do agronegócio, eu tenho muito orgulho, e ele ensinou muito para o meu pai também, eu não o conheci, mas o meu pai falava muito dele, era uma grande inspiração e naturalmente se tornou uma grande inspiração para mim, então esse sindicalismo vem da nossa família, é enraizado, meu pai era vice-presidente, foi diretor a vida toda, e eles me convidaram. Hoje eles até homenagearam meu pai no nome do auditório, então, assim, é um carinho muito grande que a instituição tem por mim, por minha família, por minha história, e eu falo que é o meu banco de conselheiros, porque ali sou eu, mais 2 mulheres e o resto é tudo homens, homens, assim, muito experientes, vozes muito ativas. Então eu tô mais ali para aprender, foram vozes da experiência que me ajudaram que me ajudou a me guiar muito, sabe, nesse processo. E de um tempo para cá eu tenho percebido muito, tem se falado muito sobre a falta da voz ativa, né, do agronegócio nas redes sociais, nas bandeiras aí políticas, sociais e econômicas. E aí com isso eu resolvi também começar a parte da comunicação digital como influenciadora em janeiro desse ano. Então eu tô aí caminhando nas minhas multivertentes, mas sempre com o pilar de carregar o agronegócio à frente e defender essa bandeira, que eu sou apaixonada por ela. E nesse ano de 2026, pelo que eu entendi, você tá completando os seus 50 anos, então. É mais ou menos isso, é mais ou menos por aí. A história é longa, eu falei: "Bom que a gente tá sentado". É porque o tanto de retomadas e É. decisões que você teve que passar durante esse período, né, que você está aqui nessa terra, foi Sim, muitas decisões barra, hein. sim, muitas. É. E
E hoje até mesmo no Instagram eu estava falando, é um peso invisível que muitas pessoas não veem e eu tenho um respeito muito grande hoje para esses produtores mais antigos, que antes eu tinha uma resistência muito grande em pensar assim: "Poxa, por que que ele não passa a bola logo, né, pro filho?". Mas hoje eu entendo o tamanho do fardo deles. Quando eu, Yara, com 20 anos, precisei assumir uma fazenda inteira, uma decisão errada na fazenda, um insumo errado que você aplica lá na sua lavoura de soja, ela compromete a safra inteira. O que que significa a safra inteira para o produtor? A principal fonte de renda dele. O produtor, ele tem 50% de chance, ou ele acerta ou ele erra. É o dinheiro que vai mandar o ano inteiro para ele. A safrinha a gente já não conta muito por causa das intempéries climáticas. Então, assim, não dá para errar. Não tem amadorismo. Não tem quem é lavorista, até os pecuaristas também, isso não pode errar, então é um fardo muito grande. E agora você imagina normalmente o homem da casa, o provedor, que tem que carregar uma família inteira, sabe. Então hoje eu tenho muito respeito por isso, por essa eu também consigo ver o lado do produtor rural mais conservador, Sim. sabe. É um poder de decisão muito grande. Muito bom, vocês já estão ligados aí como é que vai ser o tom aqui do episódio de hoje, né, então já clique no botão abaixo aí, no botão curtir para você curtir esse nosso episódio feito aqui hoje com a Yara. Já se inscreva no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast, caso você ainda não seja um inscrito, é muito importante, além de você curtir, se inscrever também no canal. E após você se inscrever, já ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe semanalmente aqui no nosso canal no YouTube. E compartilhe esse episódio para mais pessoas. Compartilhe em grupo de WhatsApp, Telegram, próprio direct do Instagram. Vamos fazer um movimento para esse conteúdo chegar e fazer a diferença na vida de mais pessoas. E comente aqui o que você espera e deseja aprender com esse nosso episódio aqui de hoje, episódio 143. Yara, ó, para a gente iniciar sobre os nossos tópicos aqui hoje. Como eu mencionei para você, a gente vai falar sobre planejamento nessa parte de produção rural, a parte de sucessão também, a parte de gestão, essa parte de decisões difíceis a ser tomadas. Eu já começo te perguntando, você percebe que o grande público de produtores rurais ainda tem certo receio de se ver como empresário e até por isso não busca mais essa parte de planejamento, de gestão ali na ponta, na propriedade rural em si? Com certeza. Hoje o maior desafio que nós temos para os produtores rurais é que ele comece a enxergar a fazenda dele como uma empresa, porque na maioria das vezes, também não julgo, porque não existe uma receita dentro da fazenda que onde passa o bastão e fala: "Pronto, agora você está assumindo a fazenda", e normalmente as gerações mais antigas não tiveram a oportunidade de ter uma especialização, ir para uma faculdade, então foi tudo muito sempre como: "Ah, eu vi meu pai fazer e aí eu vou lá e vou fazer igual, porque há 30 anos deu certo e vai continuar dando certo". Só que como eu falei, hoje o agro ele não tem mais esse amadorismo e o produtor que continua pensando assim, infelizmente, ele tá percebendo as consequências negativas que isso traz. Essa desorganização, o produtor que ele não faz conta, ele não consegue tocar por mais 3 anos daqui para frente a lavoura, porque não tem como. Chegou em um ponto que nossos custos eles estão muito mais alto do que antigamente, e a nossa margem muito mais estreita. Então ele precisa começar a entender que ele tem que fazer a conta de quanto custou produzir. É uma conta que às vezes, para quem não está no ramo, fala: "Mas é claro, isso é óbvio". Não, para o produtor rural não é óbvio. A gente nunca foi gente, isso se arrasta até para mim. Eu não sou acostumada com papel, eu tenho resistência com papel, com computador, com aplicativo, com tecnologia, porque o produtor rural mesmo, ele gosta de ficar lá na roça, ele precisa ficar na roça, em cima de funcionário, em cima da máquina, em cima do que está acontecendo com a plantação, e ele acha que só tendo uma boa produtividade, ele vai conseguir ter o dinheiro, mas não é assim. Tem muitos outros assuntos que hoje sim importam.
que hoje sim reverberam. Até a própria Vitória Rato falou sobre a questão da importância dos contratos. Sim. A diferença de um contrato básico entre um arrendamento, um comodato, pode comprometer lá no imposto de renda do produtor rural. E isso, ó, vai fazendo diferença no bolso dele. Ele precisa começar a entender sobre o que ele paga de imposto, ele precisa começar a fazer emissão de nota fiscal certinha, ele precisa começar a fazer a conta do que ele gasta e do que ele ganha, ele precisa ver se a máquina está tendo uma depreciação muito grande, então está na hora de trocar essa máquina, eu estou gastando mais consertando do que trabalhando, eu preciso ver. Ele precisa entender quanto de diesel que ele está gastando, ele tem que entender aonde ele pode otimizar os custos dele, porque senão a conta não fecha. E é muito sério isso, a conta não fecha. Você pode produzir bem, mas se você não tem a organização financeira da fazenda, você está gastando um monte de dinheiro, não à toa, mas que você pode reduzir esses custos. Então, ele precisa sim começar a olhar como uma empresa. E ele tem muita resistência, porque também ele não sabe onde começar. Às vezes ele se anota lá todo na agenda, mas ele acaba se atrapalhando e às vezes existe uma falta de compreensão mesmo de quem que eu vou procurar, quem que pode me ajudar. Às vezes ele acha que alguém tem que entender tudo que ele sabe da roça para fazer a gestão, mas não é bem assim, sabe? Às vezes é só ele também abrir a cabeça e pensar assim, não, eu preciso de alguém que entende de conta. Que aí a pessoa que entende da conta, eu vou poder passar tudo que eu gasto, tudo que eu produzi, quanto que eu vendi minha soja, aí a pessoa monta para mim. E aí eu começo a enxergar aos pouquinhos aonde isso é uma forma de gestão de empresa. E eu vejo que o produtor às vezes acha que a empresa às vezes se chegar todo engomadinho, toda nã isso existe muito essa cultura ainda, né. Então, eu acho que esse é um assunto que tem que ser mais abordado também. E pelo que você falou, como os custos ali da produção aumenta e as margens diminuem cada vez mais, o detalhe importa, né? Com certeza, com cer o que faz diferença hoje em uma fazenda são os ajustes finos que a gente fala. Tanto para o resultado da produtividade em si, quanto da margem em lucro. A produtividade em si eu falo lá por exemplo, da produção da soja. Às vezes uma regulagem da plantadeira que você faz, um piloto automático que você faz, instala num trator, na colhedeira, isso tudo vai dando diferença na produtividade e no seu rendimento também da lavoura, e algumas coisas que você consegue diminuir. Às vezes eu estou gastando com, por exemplo, um diarista na época da colheita, que talvez se eu tivesse um registrado, mesmo com os encargos, esse outro funcionário compense para mim, mas é fazer conta, sabe, falta isso para o produtor, infelizmente, uma conta básica. O produtor, então, pelo que eu entendi, ele vincula muito a prática do dia a dia ali, o esforço mesmo ali físico do dia a dia, tá de fato no campo ali na prática, a excelência na entrega final do resultado. E por isso ele não para um pouco para pensar nessas situações. Com certeza, e assim, a fazenda não é fazenda, é fazendou, porque é o tempo todo, o dia inteiro tem alguma coisa. Não acho que você vai na fazenda e não vai ficar fazendo nada, porque tem alguma coisa para fazer lá. Ou você tá com preguiça e não quer ir fazer, ou você não tá querendo enxergar, porque tem. Então ele tem que organizar a equipe dele, ele tem que organizar o maquinário, ele tem que organizar os insumos que ele vai jogar, ele tem que pensar na semente, ele tem que pensar no tempo, na pulverização, ele tem que estar de olho na notícia, porque às vezes amanhã ele pode querer fechar a soja dele ou não. Ele tem que cada gambiarra que a gente fala que é arranjo técnico na fazenda que ele tem que fazer, às vezes estoura o encanamento do pivô, ele tem que trocar os bicos lá do pivô, ele tem é o tempo inteiro, motor, tudo, tudo. Então acaba que no final das contas, não sobra o tempo para ele sentar lá no escritório e pensar. E pensar, ser a cabeça do negócio e falar: "Olha, opa, empolguei aqui". Aí eu falar: "Opa, ó, aqui tá dando certo, aqui não tá dando certo, aqui eu tô gastando demais, eu preciso trocar". Que, sabe, falta isso um pouco pro produtor. E entra a questão que você citou aqui, deu o exemplo do seu pai também, que eu acho que cabe em muitos ainda, né, principalmente
nos mais antigos, né, que é essa parte de ter aquilo ali mais centralizado nele, né, e ter essa dificuldade de fato de delegar, né. E ter essa questão de esses detalhes de não saber também nem a quem recorrer, né, então são 2 coisas, essa parte de centralizar tudo nele, né, ninguém Exatamente. provavelmente tem e não é só com o produtor não, muitos empresários de vários, mercados pensam dessa forma, né, ninguém vai fazer como eu faço, então eu Exatamente. não vou delegar. E essa parte também das referências, né, é tanta coisa que acontece que talvez o produtor nem sabe aonde e a quem recorrer primeiramente para, de fato, virar a chavinha e passar a ser um gestor do negócio, de fato. Exatamente. E talvez ele não perceba que, foi muito interessante o que você falou, talvez ele não faça como eu faço, mas talvez seja muito melhor ele ensinar alguém a fazer e coordenar cada um desses, como eu falei que eu e minha irmã nós fizemos, a gente delegou uma gestora financeira, um consultor no campo, um advogado, e aí a gente olha para cada setor desse e aí supervisiona, olha as melhorias, porque a pessoa que tá ali, ela é especialista Sim. naquilo, então ela não vai fazer igual você, mas talvez ela faça até melhor dentro dos seus parâmetros, dentro do que você quer para sua fazenda, e aí isso é melhor ainda. Então, porque a pessoa consegue se adequar à sua fazenda, à gestão da sua fazenda, e você só supervisiona, você só delega, sabe. Delegar é o maior desafio do produtor rural, eu acredito, viu. Mas também, como eu disse no começo, eu não julgo. É um peso muito grande. É uma profissão, ela é muito bonita. Eu sou suspeita, né, pra falar, mas eu acredito que, assim, até Jesus, ele fazia as parábolas usando a agricultura, né, o trigo, o joio, a mostarda, ele sempre usou muito isso. E falando um pouco sobre essas várias situações que acontecem durante o período ali de plantio e colheita, o que mais, causa esses intempéries ali durante o processo mesmo da produção? É mais voltada à parte climática, maquinário, funcionários, o que de fato impacta numa produção em si? Agora eu quero escutar sobre o seu lado produtora. Tá, com certeza, de forma geral, é o clima, né, apesar de que hoje tem igual a irrigação para suprir, mas existe as intempéries climáticas que às vezes chove muito na hora de uma colheita que não era para chover, ou a seca e aí a gente não tem a demanda de água para puxar no pivô, ou mesmo no sequeiro não tem a chuva, né, esse é um grande desafio. A questão da organização do tempo, por exemplo, o esse ano nós estamos passando pelo El Niño, né, que é um fenômeno climático que esquenta as águas do Oceano Pacífico, basicamente. Então isso vai causar uma irregularidade nas chuvas, aumento de temperatura, esses fenômenos, mais extremos acontecem. Então se a gente estava programando para plantar em outubro e a gen colher lá em fevereiro, março, às vezes, em outubro, a gente já sabe que não vai conseguir plantar, então isso impacta lá na minha safrinha, porque aí eu vou atrasar pra safrinha, pra plantar minha safrinha, e aí às vezes eu não consiga plantar. O que que é a safrinha? Minha segunda fonte de receita, de renda. Então isso deixa o produtor, assim, muito estressado, muito tenso, porque ele não sabe se ele vai conseguir cumprir certinho a programação de plantio e de colheita. E aí, vamos supor que outubro foi um mês muito seco, ele planta só em novembro, a cultivar que é uma cultivar precoce, ela não vai tão bem, porque ela já está sendo plantada onde cultivares tardias são plantadas, então assim, faz uma confusão na roça danada por cau essa parte do tempo. A outra questão de maquinário influencia bastante, mas são ajustes, assim, finos. São ajustes que fazendo ali o básico bem feito dá certo de fazer. Agora a mão de obra é um problema muito grande que a gente tem enfrentado, de verdade, assim, a qualificação e muito bacana que esses dias a gente estava no eu participei do Pitch Reverso de Produtores Rurais no Moon Hub aqui de Uberaba, e nós conversamos muito isso sobre o plano de carreira do produtor rural.
do funcionário do produtor rural. Não existe isso. Então nós também precisamos começar a pensar na qualificação do funcionário da fazenda e montar um plano de carreira para ele ficar. A retenção, a gente precisa reter esses funcionários na fazenda. E às vezes o produtor rural acha que o peão da roça ainda funciona do mesmo jeito que antigamente. Não funciona. Todo mundo hoje tem acesso à internet, todo mundo quer empreender, todo mundo quer tentar uma vida melhor. Todo mundo precisa e deve, isso é dentro dos direitos humanos, a ter acesso à segurança, uma qualidade básica de vida. Então, o proprietário da fazenda também tem que se adequar a isso. São 2 lados da moeda, sabe. E hoje o funcionário novo, ele não quer morar na fazenda, apesar de que normalmente, na maioria dos casos, o produtor rural oferece moradia, alimentação, tudo gratuito. O jovem quer sair, quer ir para a cidade para tentar uma vida melhor. Mas por que não nós produtores também não montar um plano de carreira para ele, qualificar ele, tentar fazer com que ele tenha uma visão de futuro dentro da fazenda, né? Então é um assunto delicado, mas que a gente ainda não está conseguindo manter muitos funcionários na fazenda. Isso também demanda bastante. Acho que são esses os pontos. Na minha percepção, eu acho que o excesso de oportunidades também acaba penalizando o produtor para com os possíveis colaboradores. Porque se a gente for comparar planos de carreira, eu acho que Não muitas tem. empresas não disponibilizam. Por exemplo, né, eu te expliquei aqui no início, né, eu trabalhei como CLT por 15 anos. Nas empresas que eu trabalhei ali, eu não tinha um plano de Sim, carreira ali sim, dentro ali. Então eu acho que não é uma coisa exclusiva do agro não, eu acho sim. que muitos mercados, muitas empresas ainda pecam de certa forma pela essa falta de plano de carreira e eu acho que isso que vai fazer com que o funcionário ali vê valor em Com ficar naquele certeza. trabalho. Porque, assim, pelo excesso de oportunidades e a gente pega também as mídias sociais usando um pouco o teor até de comparação, né. Sim. Então, eu acho que muitas pessoas e não somente a nova geração, eu observo que talvez vê ali o resultado de uma pessoa, mas não vê o processo que ela passou para chegar naquilo ali e acha fácil. É, exatamente. Então, na cabeça da pessoa, eu acho que ela vislumbra assim: "Ah, eu não preciso me esforçar para ter o resultado que aquele X, Y ali tá tendo", né. Então, assim, Exatamente. qualquer coisinha ele tá É, saindo daquele sim. trabalho. Então, se ele não tiver esse plano de carreira, ele não fica É, não. é. Isso é uma verdade. E assim, na fazenda, normalmente, funcionários de muitos anos que a gente tem na fazenda, o filho dele naturalmente aprende, começa a mexer e tal, e aí começa a envolver ali, e normal que é o jovem de hoje, né, na nossa geração e sai. Mas por que não a gente falar: "Não, continua trabalhando aqui que eu vou pagar uma faculdade para você, você Sim. pode ser o meu agrônomo, você pode fazer a minha recomendação aqui, você pode ser um futuro gerente, você pode ter um poder de compra", e isso, né, dá uma perspectiva para o funcionário, senão nós vamos continuar sem alternativa, sem qualificação e sem poder de retenção de funcionário na fazenda. Cara, da onde que veio essa sua mentalidade empreendedora nesse mercado? Foram referências, foram as suas vivências, ambientes, da onde que veio isso? Porque pelo pouco que eu tô conversando com você, eu vejo que você tem esse diferencial em termos de mentalidade. De fato, ver o meio ali, do agronegócio como uma empresa de fato, né. A gente Sim. está conversando aqui especificamente sobre o setor, mas que cabe em vários outros setores de fato, por ser uma criação empresarial. Uhum. Da onde que vem essa sua mentalidade que eu não te perguntei no começo? Eu acho que é a vida mesmo. Sabe, os 50 anos, eu acho os 50 anos me obrigou e Hã. assim, eu não me vejo nessas várias é porque eu contei, a gente conta aqui a forma geral, né, ninguém conta as noites lá no É. travesseiro sem dormir, mas nesses momentos eu falava: "O "Que que eu faço?". Eu nunca me vi, eh, eu nunca quis ir trabalhar para outra pessoa, não como diz, a necessidade faz o sapo pular, então eu precisei me reinventar várias vezes e eu sempre tive um propósito muito firme de que eu queria, de alguma forma, continuar o legado da minha família. E me doa o que doer, me doa quem doer, eu vou continuar, eu preciso fazer.
Então eu precisei ir me reinventando e pensando. E o empreendedor é bem isso, né, o tempo Aham. inteiro ele tem que se virar nos 30 para ele conseguir dar conta ali. Muito bom. Agora falando sobre as tomadas de decisões, como é que é o dia a dia do produtor rural? Tem que tomar muitas decisões ali que vai do 8 ao 80 muito rápido? Com Eu te certeza. pergunto isso até para linkar também na parte emocional, né, do Sim, produtor, seja ele homem, mulher, porque como tem esses extremos, eu acho que a pessoa, o produtor tem que ser muito forte, né, mentalmente. sim. Existe um assunto que ano passado começou a se falar por causa dos produtores rurais do sul, que da questão da taxa de suicídio de produtores rurais, que é a pressão emocional. Sim, Um assunto que há pouco tempo começou a ser falado. E como eu disse, pela terceira vez eu repeti, eu tenho uma admiração muito grande aos produtores rurais, esses mais velhos, os donos, os centralizadores, sim, porque eu não imagino o peso e a sobrecarga que é carregar tantas decisões difíceis todos os dias e ainda pensar que tem que dar conta de tudo. Porque é uma profissão muito arriscada, como eu disse também, é 8 ou 80 e é tudo em cima de um poder de decisão. É assim, ó, qual é o valor da soja que eu vou fechar? A soja vai subir ou vai descer? A gente não tem essa resposta. Eu não consigo a lavoura é um nicho, é um setor que eu não consigo controlar nem o meu custo do que eu compro e nem do que eu vendo. Então eu estou o tempo todo à mercê do das questões geopolíticas, sociais, econômicas, do tempo, que é o como eu falei, eu acho que é o principal, porque às vezes dá tudo certo. Eu acertei no preço da soja, nenhuma praga de foi lá e interrompeu o ciclo da minha lavoura, mas aí chegou na hora da colheita, choveu. Eu não consegui colher a soja. Então assim, ele tem que tomar a decisão todos os dias em vários setores. No manejo do que acontece lá dentro, no momento que ele vai comprar ou vender. E essas decisões, como a gente já também falou, não tem uma instrução. Não tem alguém que fala: "Olha", porque um produtor não quer nem dar conselho para o outro produtor, você sabe por quê? Porque às vezes fala que a soja vai subir, a soja cai, um mata o outro. é. É, um mata o outro, é porque é uma caixinha de surpresa. E essas decisões, essa cobrança, é é faz parte do negócio. Então assim, e perder também faz parte da nossa vida. Eu brinco muito com meu marido que são ciclos, tá. Esse ciclo nosso ruim que a gente tá vivendo tá durando muito e precisa passar. Mas nós tivemos aí em 2021, 22, a gente teve um bom ciclo. E os produtores com responsabilidade, com organização e com gestão, souberam fazer bom proveito disso, juntando dinheiro, se preparando para uma crise como a que a gente está passando. É claro que ninguém aguenta muito tempo de crise, mas os Sim. bons produtores lá atrás souberam onde investir o dinheiro dele, onde se preparar, onde ter a margem. Então, voltando nessa questão de decisões difíceis, é isso, é o tempo todo ele tem que ficar pensando o que que ele faz, para tentar ser o mais assertivo possível. Que dia que ele planta, que aí ele não sabe, não tem certeza se ele vai chover, aí ele tem que organizar toda a logística dele, se ele vai plantar essa ou essa variedade, qual das 2 que é melhor também, nem isso a gente tem certeza, sabe. Então tudo é muito à mercê do mercado, de tecnologia, é algo que foge muito do controle da nossa mão. Acho que por isso que às vezes tudo que o produtor pode ter controle, ele fica aqui segurando, É né, verdade. porque o tempo todo também ele tá à mercê ali. É, e assim, não se restringe apenas naquele local da fazenda, né. Não. É uma coisa em larga escala mundial. Ah, estourou a guerra lá da Ucrânia e da Rússia, vai É, impactar aqui na produção. exatamente. Ah, entrou o Trump lá nos Estados Unidos, né, mudou o governo aqui no Brasil, impacta na produção, né, Exatamente. sem desconsiderar a parte climática ainda que você falou aqui. Sim, E entra também a parte de gestão, né, nessa imprevisibilidade que tem, né. A sim. única coisa que talvez seja previsível é que vai acontecer essa parte cíclica, né. Isso. Vai ter um período que vai estar bom, mas
daqui uns anos vai ter um período que vai estar ruim, né, vai Isso. ser uma questão cíclica. E quando entra nessa parte de gestão, se preparar nos momentos bons para os momentos ruins, já é uma diferença grande, né. Com certeza. Essa, que é a prevenção, também achei muito bacana que a doutora Vitória falou bastante sobre prevenção, sobre o prevenir, e também sobre a gestão conservadora, que é fazer o quê? O feijão com arroz na fazenda. Hoje, como a maioria dos mercados tem muita novidade, tem muita coisa que vem, então tem muita coisa que vem pra encher linguiça na fazenda, sabe? Então é o produtor fazer o básico, o arroz com feijão, o mais simples possível, que é aquela gestão conservadora, gastar o menos possível e o que ele conseguir extrair da margem dele, ele vai e sabe levar assim nesses momentos de crise. E essa eu sei que eu vou agora contra a minha classe inteira, mas não precisa trocar de caminhonete de 2 em 2 anos, não precisa gente, não precisa. Sabe, é segurar as pontas, é dar conta de levar bem assim mesmo, nesses momentos. Uma gestão conservadora. Mas isso aí é o ser humano, viu. É, é, com Assim, certeza. eu ainda não analisei isso a fundo, eu tenho que até analisar isso, essa parte preventiva, né. Porque assim, eu já gravei também com vários profissionais da saúde aqui, e eu sempre pergunto pra eles sobre isso, né, e assim, eu não sei se é do ser humano ou especificamente do brasileiro, que é mais com o teor curativo da coisa, agir quando o circo tá pegando fogo, ao invés de buscar a prevenção, né, pra Sim. estar preparado quando literalmente, alguma coisa vir ali, mais drástica, né. Então assim, e essa parte, "Ah, deu bom aqui, agora eu tô bom, vou ali trocar meu carro". Não é particular do produtor. É. Tem muitos empresários ou pessoas que se dizem empresários aí, que qualquer, aumento de faturamento que seja mínimo já tá trocando de carro, ou, Exatamente. trocando de casa, ou indo pra uma casa com aluguel mais caro. Aí Hum, lá na frente vai estourar, porque não tem gestão, não exa tem planejamento, não foi uma coisa previsível, né. E é importante a parte da assessoria financeira, né. É, com certeza, isso é muito importante. Eu falo que foi um diferencial muito grande que eu não tinha educação financeira nenhuma. A minha irmã pegava muito no meu pé, a Margarete, que eu fiz até um conteúdo com ela no meu Instagram, que foi minha consultora financeira. Nossa, pra eu ir sentar no escritório, ela tinha que contar uma história pra mim, pra eu ir pra aquele escritório que eu detestava. Aquilo pra mim era o fim do mundo, eu ter que ver número e não sei o quê, mas hoje é a melhor coisa. Hoje eu sei tudo na minha cabeça, eu uma vez ainda detesto, mas uma vez no mês eu sento com a minha gestora, que hoje eu tenho a gestora da fazenda, que é a Leandra, eu sento com ela: "Leandra, vamos aqui, então vamos ver certinho. Ó, estamos gastando X, previsão de receita é isso, previsão de custo é isso, então vamos. Ó, vai balançando. Você tem que ir assim, andando nessa linha, porque senão você se perde", sabe. Isso também falta muito. Eu sei que a maioria, quem é da roça mesmo, ninguém gosta de escritório, de papel, tudo, mas fazendo tudo na vida são hábitos, um hábito, criando um hábito, eu já sei o dia no mês, dá lá para o meio do mês, eu já sei, eu vou na metade do mês eu vou me organizando psicologicamente para sentar e ter aquele dia, sabe. E aí você sentar lá e ficar lá que nossa, é o dia que eu tenho que sair e tomar uma cerveja também, porque Deus me livre, que dia comprido, viu. Então isso é muito importante e eu fui criando esse hábito, hoje eu vejo a importância, hoje eu vejo é um poder mesmo que você cria nas suas mãos de decisão, isso a gente não fala dessa coisa de decisão, isso é algo que ajuda muito na decisão do produtor. Porque, por exemplo, se surge um imprevisto financeiro, minha anteninha "tum", ó, eu tenho tal margem para gastar desse imprevisto financeiro, então dá certo. Então, pronto, pode ir, esse aqui dá certo. Então, isso é muito bom, você tem um poder na mão de decisão muito bom. E porque você está trabalhando com a organização financeira e a prevenção. Então esses 2 juntos é uma coisa que dá muito certo na fazenda também. Eu tô dando risada aqui, né, porque, Yara, o nosso cérebro, você não sei se você sabe, né, ele consome bastante energia, né. É, sim. Então, assim, esse processo financeiro, penso que
é uma forma de consumir muita energia do nosso cérebro, porque são números que a gente tem que analisar, mesmo estando com o especialista do lado ali, né. E muitas pessoas, eu me coloco nisso também, quando vai analisar a parte financeira, prefere tentar buscar desculpas para empurrar aquilo ali pra Pra debaixo do tapete. tapete, E esse exatamente. simples fato da gente procurar desculpa também é uma forma de minar a energia do Sim, nosso cérebro. sabotar, Então exatamente. não é melhor a gente ir lá e resolver? Ah, eu falo, é desse jeito, e a gente fica o tempo todo se sabotando. Mas sabe que, igual você falou que se é uma co eu acho que isso é uma coisa do brasileiro também, nós não fomos preparados É. para ter educação financeira. A gente não tem isso. Sabe como que eu aprendi educação financeira? Meu pai, quando eu mudei lá pra Unesp Jabuticabal, ele me deu um cartãozinho amarelo do Banco do Brasil e falou: "Você nunca passa crédito, senão você vai ficar endividada, esse cartão só débito e você gasta só o que você tem aqui". Gente, eu não vou saber isso. Então, desde pequeno tem que ser falado, você tem que ter uma educação básica de aprender essa questão de imposto de renda, do que eu pago, de nota fiscal, tudo isso eu fui aprender na necessidade. Eu não via a importância disso antes, eu não tinha conhecimento. Se a gente tem isso antes, desde o começo, eu falo que 2 coisas que a gente não tem: educação política e financeira. E é por isso que nós estamos onde nós estamos a maioria das vezes, porque a gente também não busca saber, a gente não busca se educar, mas eu falo: "Meus filhos, eu quero que eles aprendam tudo que eu precisei ficar me virando desde pequeno, eu vou fazer o máximo para poder passar para eles isso", sabe. E voltando um pouco no que a gente falou, me veio aqui esse insight agora, eu quero virar essa chave para minha geração que vem à frente, de todas essas dores que a gente falou, que eu vivi, que você falou: "De onde que vem essa mente empreendedora?". Eu quero poder suprir esse buraco que infelizmente eu tive, não por culpa do meu pai ou da minha mãe, mas sim uma questão cultural. Sim. Então por que eu não começar a mudar essa cultura para os meus filhos? Por exemplo, essa questão de organização de fazendas, na hora da herança, de inventário, eu sei que hoje eu posso deixar mais organizado para os meus filhos, caso eu venha a morrer, porque a morte é a única certeza que a gente tem que falar sobre a morte. Então amanhã eu quero, quando eu tiver meus filhos: "Filho, ó, amanhã se eu morrer você sabe tudo que vai acontecer". Isso, e deixar eles instruídos e preparados, sabe, para não poder tomar o susto que eu tomei. É, e a gente não tem que literalmente sair buscando culpados, né, porque Exatamente. eles fazem e estão fazendo o melhores que eles conseguem E pelas referências e experiências que eles viveram, né. com Não tem certeza. como a gente nos colocarmos na pele de outra pessoa, porque a gente não passou pelas experiências, pelas Exatamente. vivências. Então é melhor, né, a gente parar e pensar: "Ó, não concordo muito com isso aqui não. O que que eu tenho que fazer para potencializar e melhorar consequentemente o resultado, ao invés de ficar procurando culpados para aquilo ali. Que Exatamente. eu acho que muitas pessoas hoje preferem procurar culpados do que Culpados. resolver de fato o problema. Falando sobre essa questão de gerações agora, Yara, é fácil esse trâmite sucessório no agro? Deus é mais. Gente, é porque eu vou expor publicamente, mas assim, até o UFC já teve na fazenda, viu, por causa de problema familiar, são coisas, é muito difícil. E mais uma vez, não tem ninguém que prepara a gente, não tem ninguém que ensina a gente, porque eles não foram preparados. Como que às vezes você vai conseguir ensinar alguém que algo que você não foi ensinado e que não é algo que você busca e não quer falar sobre a morte, não quer falar sobre a sucessão, não quer passar o bastão. Então, assim, é uma bola de neve muito grande. E eu acho muito legal que eu vivi, igual eu contei, 3 formas diferentes de Aham. sucessão. E aí eu tenho amigas que elas me ligam, eu acho muito engraçado, porque é surpreendente como também tem outras formas de sucessão. Tem uma amiga que ela foi descobrir o patrimônio que ela tem na internet. Juro por Deus, porque o pai dela não fala pra ela o que ela tem, o que ela vai ser naturalmente herdeira. Então ela vai lá, ela foi pesquisou na internet, porque não existe essa comunicação, essa preparação. E aí acontece uma fatalidade, como que ela vai estar preparada para assumir um tamanho de negócio
E é muito dinheiro que envolve, não é falando de dinheiro, lucro bom não, é muita Sim. dívida, sabe, o produtor faz muita dívida para se alavancar. Como que uma pessoa lida com isso da noite para o dia? Então, a gente precisa falar mais, a gente precisa buscar mais informação. Hoje também hoje, coincidentemente, uma amiga minha me mandou mensagem: "Ah, quem que eu procuro para fazer uma holding para mim?" Falei: "Um advogado". Aí fiquei pensando: "Que advogado que vai vestir a camisa mesmo e tentar fazer todo o trâmite de mostrar para a parte que tá passando a fazenda, por que que ele tem que passar a fazenda, por que que ele tem que deixar tudo organizado, questão de inventário". Então, tem que ter pessoas melhor mais qualificadas também para poder instruir os produtores rurais a fazer essa sucessão rural. Ainda é algo que falta no mercado. Eu me toquei isso hoje, eu percebi isso hoje. Existe uma preparação emocional e a preparação empresarial mesmo. Na emocional, não tem, mas empresarial se tem muito pouco ainda e muito pouco qualificado. Então é um desafio muito grande, sem falar no emocional o desgaste familiar que isso cria, né. Quando começa a envolver quando vai passando de gerações e envolve terceiros, que aí o pessoal começa a casar ou às vezes um tio falece, a relação muda entre tio e os primos, sabe. Então, tudo isso é muito complexo, essa parte de sucessão, é muito desafiador, muito desafiador. E algo que me ajudou muito, como eu já falei aqui, é saber muito aonde eu queria estar. Isso me custou muitas noites de sono, coisas que só meu marido e Deus sabe, imagina o trabalho que que me que me deu pra estar aqui hoje, pra ter essa confiança pra falar do agro, pra estar lá na fazenda, pra assumir a fazenda do meu pai quando ele morreu. É s É muita coragem, você tem que tampar o ouvido e os olhos pra muita coisa. Não é porque eu tive o apoio do meu pai que quando ele faleceu, tiveram muitas pessoas que me passaram a perna, muito preconceito por eu ser nova, por eu ser mulher. Escutei muita coisa de gente de dentro da minha própria família, que eu não ia dar conta, que assim não ia dar certo, que não era pra eu fazer assim, que eu estava fazendo, que minha irmã era médica, que eu fui ficar na roça, que dava tempo ainda de eu estudar, de eu ser médica também. Poxa, será que as pessoas têm dificuldade de entender que eu também gosto, que eu amo e que eu posso dar conta? Entendo que talvez não como meu pai, mas dentro da minha geração, o meu pai construiu o legado dele, foi uma geração diferente, ele adquiriu muitas coisas, mas a minha geração, o que eu posso fazer dentro da minha geração e dentro do que eu tenho de gerir e de adquirir o que está dentro dos meus limites e do meu jeito, eu vou fazer. Eu não preciso ter a força bruta do meu pai, eu não preciso ter a forma de conduzir do meu pai. Eu posso ter o meu, eu posso criar o meu jeito. E foi assim onde eu fui encontrando o meu espaço como comunicadora digital. Eu como mulher no sindicato rural era uma figura completamente diferente da do meu pai. Se meu pai tivesse vivo, nós 2 na mesma sindicato, a gente ia brigar, porque eu cheguei lá com uma mentalidade completamente diferente. Então, existem os meus meios de fazer essa sucessão rural, de fazer esse legado acontecer, sabe. Eu acredito que os jovens do campo precisam entender isso, que vocês não precisam, às vezes, ficar lá na roça com a força bruta e, às vezes, do jeito que vocês olham o pai e o vô. É encontrar o seu jeito de fazer gestão, né. Eu acho muito bonito, mais uma vez falando da Vitória Rato, que lindo o jeito que ela é uma forma dela continuar o legado dela como advogada, mas ela tá lá dentro do negócio da família dela, ela tá a par, ela sabe, ela ajuda, é uma forma de gestão também. Sabe, eu acho que a gente precisa falar mais dessa parte também da sucessão. E eu te pergunto, Yara, saber o que a gente quer também é uma decisão? É a principal decisão. Eu nunca teria força
pra continuar depois de tudo que eu passei se eu não soubesse o que que eu queria. Porque senão eu iria para os outros caminhos mais fácil. Eu, graças a Deus, eu custa sentar para estudar, mas na hora que eu sento e estudo eu consigo. Eu ia, tentar uma medicina, um direito, qualquer coisa assim. Não, eu sabia onde eu queria estar. Eu queria estar lá na fazenda, trabalhar no campo, que eu queria é a roça, é o que me move, é o que me faz acordar todos os dias, é falar do agronegócio, sabe, estar no meio das pessoas. Eu ainda, assim, só preciso ser mais assertiva em como eu posso exatamente começar a ajudar de fato o produtor, mas o resto eu sempre tive a certeza aonde eu queria estar. Sabe o que que é o mais louco? Porque é isso mesmo, quando as pessoas não sabem o que querem, vive muito à mercê da opiniões de outras pessoas. E o mais louco que as opiniões de outras pessoas também, talvez, são opiniões dessas outras pessoas pela falta de clareza que ela pegou opiniões de outras pessoas. E Exatamente. essas outras pessoas pegaram opiniões de outras pessoas. Então talvez a pessoa tá vivendo aquilo ali, eh, tendo como viés um pensamento de uma pessoa que ela nem conhece. E Exatamente, tá totalmente longe até da árvore genealógica dela ali. sim, Então, assim, é muito doido isso. E eu percebo que, de fato, são fatores que, quando eu falo de pessoas, né, que impactam diretamente naquele resultado positivo ali que a pessoa tem no final. Essa parte, de fato, de saber o que que quer, não, o que que eu quero? Eu quero isso mesmo? A partir do momento que você sabe o que você quer, as opiniões de terceiros talvez não vão te impactar. Outra coisa é a parte da própria comunicação, sim. de alinhamento de expectativa com realidade, não tem isso mais. Se é que já teve, né. Então, por exemplo, você teve um alinhamento de expectativa com realidade com sua irmã, pelo que eu percebi Sim, aqui. sim, Não foi uma decisão fácil que vocês tomaram, mas se não tivesse esse alinhamento, será que vocês teriam tomado a decisão que vocês tomaram na época ali? com certeza não. E a comunicação ela é difícil. Eu falo que Sim, ela é muito difícil, porque a minha irmã ela foi muito cirúrgica para poder chegar ela que chegou com a ideia, ela era a cabeça financeira, ela falou: "Yara", claro, ela que queria sair por causa dos caminhos dela, então ela foi muito cirúrgica na forma de me falar e alinhar essas expectativas de falar: "Eu sei que esse aqui é o seu negócio, mas eu preciso sair dele. Como que nós vamos fazer para eu sair sem te prejudicar?", né, isso é muito tem que estar tudo muito alinhado. Igual também, por exemplo, eu com o meu marido, uma comunicação, assim, é intuitivo. Do jeito dele, o jeito mais conservador, ele me vê passando tantos desafios na vida, e ele já chegou pra mim e falou: "Minha ô Yara, por que que você não precisa mais fazer nada, você não precisa trabalhar, eu dou conta, eu vou", "Não, mas espera aí, mas eu quero fazer, eu quero estar junto, eu quero agregar". Isso também foi uma comunicação que precisou estar muito alinhada. E eu preciso estar alinhado o tempo todo também com as outras pessoas do grupo da minha família, da minha mãe. Não, então nós precisamos andar tudo mais ou menos aqui nesse parâmetro. Por que esse alinhamento? É uma forma de eu conquistar o meu espaço, porque senão, às vezes, não por maldade, é claro, por proteção, o meu sim. marido talvez falaria: "Não, não precisa de você trabalhar mais na roça", a minha irmã falaria: "Não, Yara, vive só da renda aqui, pronto, e toma". Então não, a comunicação ela é importante justamente para você se posicionar, alinhar e para o negócio funcionar, sabe, isso tem que ter dentro da fazenda. E até pra pôr limite, né, limite é Limites. importante. Ah, é. Ah, esse o limite é difícil também, nossa senhora, olha, é porque tem coisa aqui que no off eu te conto, mas que existe o lado ruim de tudo, né. Tem muita vaidade. Sim. É muito bonito pra quem tá vendo aqui eu falar, chapéu de botina, caminhonete, nã-nã-nã, mas é igual eu te falei mais cedo, eu quero ver a hora que tá no vermelho lá, a hora que sua safra deu errado, a hora que é você que tem que tomar a decisão: "E aí, eu vou fechar a soja? Ela vai subir, ela vai descer?".
E aí eu preciso colher, não dá conta de colher. Eu quero ver quem que gosta de fazenda nessas horas, porque tem muita gente que gosta do status, do dinheiro, que na hora que dá certo, Sim. né. Mas também não sabe que tem que guardar o dinheiro pra hora que dá errado, porque o buraco é mais embaixo. E muita gente também hoje existe a crise, tá, é óbvio, ela é real, nós estamos vivendo um cenário crítico. Só que existe os irresponsáveis, existe muito produtor irresponsável, que andou mais que a perna, perdeu o passo maior do que a perna, e continua com muita vaidade, sabe. A gente tem que andar de acordo com o nosso patamar financeiro, não adianta. E isso existe muito no nosso meio rural. Isso a gente tem que tomar bastante cuidado também. Mas depois que a gente sobe na nossa qualidade de vida, é difícil baixar. É, mas eu vou te falar, eu nesse tempo da que eu precisei arrendar a fazenda, minha vida mudou completamente, eu precisei baixar uns 10 degrau, com a maior humildade do mundo. Isso aí, meu pai passou por uma falência em 2008. Meu pai, ele mais 2 produtores de cana, eles tinham uma empresa, eles eram muito bem controlados, e aí teve aquela crise na bolsa 2009, 2008, 2009, e aí eles tiveram uma queda muito grande na cana, enfim. Meu pai faliu nessa época, e ele sempre mostrou isso pra gente dentro de casa, que a gente tinha que andar de acordo com o tamanho da nossa perna, dar o passo de acordo com o tamanho da nossa perna. Então quando eu e minha irmã precisou vender tudo, surgiram contas surpresa, que eu te falei antes de arrendar, a gente precisou descer 10 degraus financeiro. Foi difícil? Foi muito difícil, mas passou, tudo passa. É esse que eu acho que é o desafio maior do ser humano, na hora da crise, você tentar desafogar, olhar para a situação e falar: "O que que eu tenho que fazer? Eu quero sair". Você quer sair da crise? Quero sair. Então você precisa ir eliminando o que que não te serve, os excessos, as vaidades, segurar as pontas, porque aí passa. E recomeçar. Não pode ter preguiça não, tem que ir recomeçar. E aí, naturalmente você volta a caminhar, sabe. Isso eu falo que foi um aprendizado muito grande também que eu tive na minha vida. Yara, deixa eu te perguntar agora sobre a questão do para ficar mais fácil aqui de ilustrar, né, o agro, né, o campo e as pessoas da cidade, né. Eu enxergo que tem ainda um certo preconceito de muitas pessoas para com o agro. Você acredita que isso é por questão de desconhecimento? Algumas pessoas ou muitas pessoas vinculam o agro ainda sobre essa questão ambiental, que o agro, prejudica o ambiente ou, o agro até que tabela os preços do produto. Porque assim, ao meu ver, né, falando Brasil, são os pequenos e médios empresários e o agro que move o país. Por que você acha que tem esse preconceito ainda que dessas pessoas em específicas? É essa falta de informação, esse desconhecimento para com o agro? Com certeza, a falta de informação. E é um desses motivos que eu entrei na parte da comunicação digital, é para levar informação. Que a gente custa ter informação dentro lá da fazenda, quem dirá para quem não está dentro da fazenda. E existe a questão cultural também, né? É muito que você disse. Ah, eu escutei o fulano falar que o agrotóxico faz mal e dá câncer. Aí ele começa a replicar aquilo, mas não busca informação. É igual política, é igual economia. As pessoas só ficam no diz quem me disse, não busca a fundo. E também tem um problema que muitas pessoas não viam, e até a própria Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, ela foi muito cirúrgica em mudar isso, que foi a educação dentro das escolas. Dentro das escolas, a gente percebeu que nos livros falava mal dos agrotóxicos, falava que o produtor ia jogar veneno. Olha o que eu falei pelo poder do vício. O agrotóxico não são agrotóxicos, são insumos. Remédio, como que eles falam? Que é remédio, que muda é a dosagem.
E hoje o produtor, ele tem uma fiscalização enorme nas costas dele, ele não faz dosagem errada, ele nem pode fazer, porque não pode errar, ele não pode arriscar queimar uma lavoura de soja. Então ele precisa andar na linha, sabe. Hoje o produtor rural, ele busca alternativas sustentáveis, até como fonte financeira. Certificação Sim. do ESG, eu não sei se você já ouviu falar, que é a parte, Environment, Social e Government, que fala de meio ambiente, a parte social e a parte governamental. O produtor, ele recebe um selo por ter a parte social, ambiental e governamental dele conduzida dentro das linhas, e o produtor está buscando isso. Então isso precisa ser falado, precisa ser levado desde o material escolar, desde a criancinha. A gente tem que ir nas escolas, tem um projeto muito bacana também da FAENG, que vai nas escolas, que mostra a hortinha, a importância de cuidar da hortinha, é levar informação, é aproximar o campo da cidade, isso falta. Eu acho que tem que ser menos guerra e mais prática, sabe, mais a parte prática. Vamos então, vamos lá na roça fazer, vamos lá ver, vamos mostrar como que chega esse alimento, o que que você tá vestindo, de onde que vem isso aqui. Você sabe, tem que falar, sabe, o óbvio também precisa ser dito. A gente precisa começar. Eu acho que é essa falta de informação e a parte cultural. E falando o óbvio, a gente devagarzinho, nos passinhos de formiga, consegue mudar isso. E eu não sei como é que é hoje nas escolas, porque na minha época você tinha lá a dinâmica do feijãozinho que você colocava lá. É bem isso, é. Não, tem que fazer do feijãozinho, do trigo, tem que levar alface para o povo cuidar, tem que ir até para ver o trabalho que dá, né, Sim. porque não era fácil não, era só o feijãozinho brotar não, tem que ir lá. Como diz o Mário Sérgio Cortella, "A vaca não dá leite, você tem que tirar", né. É. É bem isso. E os preços, hein? Quê? Os produtores rurais tabelam os preços dos produtos. Ai, meu Deus do céu, quem diria, nossa. É você que vai lá no supermercado e coloca o preço lá no na soja, lá no feijão, no arroz, no óleo. É complicado isso, e a gente ainda que leva a fama, né. É o que eu te falo, é porque o produtor tem costa larga pra aguentar esse tanto de problema, mas, mais uma vez, falta informação. É, não tem muita lógica não, é essa questão mesmo de certa forma é uma doutrina, né, que vem lá de quando a gente é criança ainda e vai pegar as consequências lá na frente, já tá pegando, né. Já. É muito louco isso. Falando um pouco sobre a tecnologia agora, Yara, de que forma a tecnologia tá impactando no setor? Seja por questões de gestão, de planejamento, essa parte até mesmo de maquinário, a tecnologia de certa forma faz o produtor, eh, produzir mais com menos, a partir da tecnologia, dos maquinários, como é que tá envolvido essa parte tecnológica com o meio? Ah, com certeza a tecnologia já chegou na roça, na fazenda, né. E até te cortando, como é que tá os produtores lidando com essa parte É, tecnológica também? sim. Isso eu acredito que seja o mais importante da gente falar, porque é esse o desafio, são os produtores aderirem à tecnologia, por 2 motivos. Eu acredito que primeiro por causa da acessibilidade e do valor que a tecnologia custa pra gente na fazenda, questão de maquinário, a tecnologia da semente, a tecnologia do adubo, tudo ainda é muito caro para chegar até nós lá na fazenda. E também a falta de acessibilidade a essa tecnologia. Eu falo que informação sem acessibilidade é informação perdida. Sim. Então, a tecnologia está aí, ela existe, tem muitos avanços, tem muita coisa boa, mas como que ela está sendo empregada na fazenda? Eu não acho que está tendo essa ponte entre o produtor e a tecnologia em si. Às vezes chega um maquinário lá, uma colhedeira, por exemplo, eletrônica. As colhedeiras novas hoje, elas não são mais mecânica, à base de corrente, cardan, é mais eletrônica agora. São sensores, tal. Aí chega lá na roça, é lindo, o produtor conseguiu finalmente comprar aquela máquina. Cara, aí comprou,
estragou um botão eletrônico, quem que ele vai chamar? Ele não sabe ir lá mexer, ele não sabe mexer com fio, sabe, então ele tem essa dificuldade de acessar a tecnologia e ter mão de obra qualificada para lidar com essa tecnologia, tá. E eu também acho que, às vezes, ele nem quer muito também aderir, porque ele sabe que ele não vai ter acesso a isso. Então, é um caminho assim, mas ainda tem resistência para chegar na fazenda. Hoje em dia tem muita informação, né, o tempo todo a gente tem novidade, tem inovação, e aí isso vai chegando para o produtor, ele não consegue digerir isso também. É é é meio complicado, mas, como você me perguntou, ajuda? Quando é empregado do jeito certo, básico, bem feito. O que que é o básico bem feito? Às vezes um aplicativo de gestão, isso ajuda. É o básico, ele vai lá, ele pega, ele faz. É uma tecnologia que vem para ajudar o produtor a olhar o os números dele e tomar uma decisão mais rápido, por exemplo, do que ele ficar lá fazendo conta. É uma semente de soja que vem com uma tecnologia de resistência ao glufosinato, isso é muito bom, que é um veneno que tem uma praga muito ruim lá, um pé de galinha, por exemplo, isso é muito bom para o produtor aderir a essa tecnologia, isso serve para ele, é o prático, é o básico bem feito que vai dar certo. Então é ele saber olhar essas tecnologias básicas para servir para ele, não ficar também muito perdido em informação, sabe. São coisas tão complexas, né, porque a gente tem que entender que é parte de um todo a tecnologia, né, a tecnologia não é um todo, né, não é o todo, é parte de um todo. E se as outras partes não tiverem trabalhando em conjunto, é a mesma lógica da parte da gestão voltada pro tributário, contábil. Se não tiver um profissional especialista ali, seja um advogado, uma empresa, uma pessoa da parte contábil, um assessor financeiro voltado para o agro, que é especialista para essas peculiaridades, um treinamento para tecnologia, profissionais que dão manutenção em maquinários tecnológicos, aí não adianta, né, por mais Exatamente. que o produtor queira romper isso, essa barreira, várias outras coisas vão dificultar de certa forma esse Com rompimento. certeza, exatamente isso. É o que eu queria falar, acho que eu até viajei aqui, mas era o que eu queria falar. Ai, eu vou viajando na maionese, mas eu te falei, mas no final dá certo. Yara, agora eu gostaria de saber por você, para a gente encaminhar para o nosso final, as perguntas mais frequentes que chegam até você hoje do meio, porque você falou que começou a parte do digital ali, né, da parte de influência digital no meio a partir de janeiro desse ano, de forma mais efetiva. Penso que você recebe vários directs ali, várias perguntas, tem várias interações com profissionais ali, com produtores do meio. Mas quais são as principais dúvidas e perguntas que você recebe hoje dos produtores rurais? Bom, não dos produtores específicos, mas eu recebo muito essa que você me falou: "Yara, como que eu posso ajudar com a tecnologia lá na sua fazenda?". Muitos proprietários de startups, eles estão buscando soluções, e a resposta que eu dou para a maioria deles: "Gente, antes de pensar em tecnologia, em levar só inovação para a fazenda, vamos conversar, vamos entender como que vocês vão colocar essa tecnologia lá no produtor, entendeu? Como que vai ser a acessibilidade, tem que ter lembra da que a gente falou sobre a comunicação, o básico, precisa ter essa comunicação entre o que acontece lá dentro da fazenda e como que essa tecnologia vai servir. Então, antes de pensar em só criar, 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 vamos fazer acontecer na prática e ver que isso realmente funciona lá na fazenda. Essa é uma principal pergunta. Outras perguntas que eu recebo de muitas mulheres é como que eu consegui passar por tudo isso, como que eu lido com o preconceito, né? Tanto dentro da minha família quanto entre outras pessoas, por ser mulher, por ser nova, por estar aí assumindo a gestão. E a resposta que foi a que nós demos aqui, que é eu sei aonde eu quero chegar, é saber aonde você quer chegar, tem muita coisa que vai ter que entrar aqui e sair aqui, é acreditar no seu propósito, acreditar na sua capacidade, ter humildade para sempre estar aprendendo, enxergar nossos erros, nossos acertos e arrumando.
É consertando e andando, vai consertando os erros e vai andando. E também essa parte da sucessão, é mais ou menos a mesma coisa, dessa parte da sucessão, como que eu soube lidar com essa parte da sucessão. Tem inclusive um pessoal, a gente conversou sobre curso, me pediram para fazer curso sobre isso, mas como eu disse, tem coisa que é muito individual de cada um a forma de fazer essa sucessão. Existe várias formas de ter sucessão, então tô buscando também uma forma de poder ajudar mesmo, mas eu deixo aberto para o pessoal quando quiser conversar, compartilho minha experiência, às vezes pode agregar em alguma coisa. E como também no sindicato rural, como que é a minha rotina dentro do sindicato rural. E eu respondo que lá eu sou mais uma ouvinte, uma aprendiz, do que de fato, assim, faço a minha parte de execução como diretora. Esses primeiros anos eu tô conhecendo o sistema da FAENG, o sistema Senar, que são sistemas, assim, que traz muita coisa para nós, mas que também falta uma comunicação até chegar ao produtor rural lá na fazenda, sobre o que esse sistema pode oferecer de apoio para o produtor rural. Então, acredito que é isso, essas perguntas. E deixa eu te perguntar especificamente sobre o pessoal Hum, das startups que chegam até você querendo levar tecnologia. Falta o pessoal passar ali uns 6 meses, 12 meses na É até ruim falar, mas é mais ou menos isso. Você tá querendo levar esse pessoal pra roça. Mais ou menos isso. Não, porque assim, eu ainda, meu papel, tal, como comunicador, diretor, é escutar e tentar ajudar. Agora, se chega falando isso pra um produtor mais rústico lá da fazenda, minha Nossa Senhora, aí escuta uma resposta ruim, viu? Ixi, escuta. Nossa Senhora, mas tá bom, a gente tá aí pra amortizar, pra amortecer a queda. Yara, como é que você vê os próximos meses, né, nessa parte do agro? Você enxerga que os produtores ainda vão passar muitas dificuldades nos próximos meses, devido a essas questões climáticas que estão vindo, essa parte da guerra ainda que está ativa, essa parte agora de mudança governamental no país? Você percebe que nos próximos meses a crise talvez até vai intensificar, ou você enxerga que é um período de crise que está cessando para começar um período de melhoria no setor? Não, tá só começando a crise. Nós continuamos enfrentando essa crise e, como você disse, é um cenário que a gente hoje se vê encurralado em todos os lados, no social, no político, no geopolítico e no econômico. E a tendência da parte geopolítica, nós estamos vendo cada dia uma surpresa aí, no clima, nas guerras que têm acontecido, então é muita instabilidade. A China agora ela fez um acordo muito grande com os Estados Unidos de compra de soja, e isso impacta diretamente para nós, na questão da oferta e da demanda, então isso pode vir a prejudicar o Brasil. Então muitas coisas acontecendo, a questão da nossa troca governamental ou não no nosso país, tudo isso vai deixando a gente cada vez mais quietinho. O produtor tem que ficar quietinho agora, esperar essa crise passar, sabe, porque eu acredito que não seja o fim, que nós ainda temos um caminho árduo pela frente, difícil, mas volto a falar e não é sendo otimista burra não, é sendo realista de acordo com o histórico do nosso setor, do mercado do nosso setor. A soja, ela é cíclica, vai passar, mas vai sobreviver nessa crise ruim aqui que nós estamos vivendo quem se preparou lá atrás para as crises. Sim. Então eu espero que na próxima onda boa que tiver, muitos produtores entendam a importância da gestão na fazenda para passar por esses momentos difíceis. Porque tá mais difícil, porque tá durando mais esse momento difícil, mas vai passar. Isso eu tenho certeza que vai passar, mas por agora não, é É, e paciência. quem não se preparou agora tem que montar o paraquedas no ar, né, Com não tem certeza. como. Yara, agora eu gostaria de fazer uma pergunta muito séria, essa daqui é a mais séria do episódio, então eu deixo ela para o final. Ixi.
Conta pra mim, esse chapéu que você tá usando é o de sair ou o que você usa, hein? Gente, eu falei pra ele. Gente, vocês não reparam, não, ó. Tá tudo cheio de cola. Esse aqui é o da roça, ó. É o que fica na roça. O disso aí foi pra manutenção justo hoje. E a câmera vai dar o close agora, certeza. Ai, mas é legal essa do chapéu. Você sabe que esse aqui é o meu veinho de guerra, mas você sabe que é o meu preferido? Que um dia eu fui com meu pai. A gente era tão parceiro um do outro que a gente comprava tudo igual. Só não comprava porque comprava cueca ou calcinha, mas o resto era tudo igual. E a gente foi na loja, compramos esse chapéu, compramos uma botina, compramos uma camisa igual, cinto igual, tudo igual. A gente falou lá pro pessoal, lá da Celaria Gaúcha. Ó, a gente quer tudo igual. E a gente andava igualzinho. Então esse aqui é meu preferido, que era que a gente tinha igual, sabe? Eu uso ele todos os dias, na hora que eu vou pra fazenda. Esse aqui é o da roça, gente. Mas é o que tem história, viu? É o que aguentou os trancos e barranco comigo, esse aqui. Muito bom, essa não é a pergunta séria não, essa foi a mais nem top. É. Agora a pergunta séria, Yara, é referente à questão, o agro, de fato, ele começa bem antes da semeadura e da colheita? Ah, com certeza. Ele começa porque na hora que você decide o que você quer plantar, o que você quer fazer, qual semente que você vai escolher para plantar, qual adubo que você vai escolher, tudo, qual insumo, qual maquinário, quem é sua equipe, o que você vai fazer. Existe tanta coisa antes. Na verdade, eu acredito que o produtor ele tem que decidir ele é de tudo um pouco, né. Ele é químico, ele é mecânico, ele é eletricista, ele tem que ser geografia, tem que saber tudo de geografia, tem tudo, tudo, tudo. Então ele tem que estar atento a todos esses fatores, porque isso vai fazer o básico, que é o plantio e a colheita. E nem isso também ele consegue garantir o resultado. Coitado do produtor rural. Mas com certeza, começa muito antes do porteiro, nossa, tem muita coisa antes. Muito bom. Yara, gostou do papo? Nossa senhora, falei mais que o homem da cobra. Vou te pedir uma mensagem final ainda, mas antes dela, agora eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui que vos grava e passasse suas mídias sociais. Como é que a gente Ah. te encontra nas mídias para ter uma proximidade maior e melhor contigo? Vamos lá, turma, me segue lá no Instagram, @YaraMendesAgro. Lá eu conto um pouquinho de tudo sobre agronegócio, mostro a minha vida pessoal também. Tem de academia, tem a roça, tem meus cachorros, tem meus periquitos papagaio, tem de tudo um pouco lá. Mas a missão, o foco principal é passar essa informação, a importância da gente conversar sobre agronegócio e as pessoas começarem a entender e mudar um pouco essa visão do que a gente é e o que a gente faz mesmo. Muito bom. Yara, eu gostaria de que você deixasse sua mensagem final para os produtores que estão literalmente passando por uma dificuldade meio que extrema e não sabe nem a quem recorrer e meio que tá naquela, não, eu acho que agora não consigo mais sair disso. Você consegue deixar uma mensagem final especificamente para esses produtores? A primeira de todas é que tudo passa. Tem aquela frase do Chico Xavier e meu pai falava muito ela para mim: "Tudo passa". Do mesmo jeito que os momentos bons passaram, esses ruins vão passar. Tá bom que tá demorando mais um pouquinho, mas vai passar. E buscar ajuda não é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de que você fracassou, nem nada. Melhor do que desistir é descansar e buscar os recursos certos para recomeçar. Então, busca ajuda, principalmente a parte da consultoria financeira, que é a base do negócio. Isso tudo tem saída na vida, menos a morte, né. É. Então, acho que é isso. Buscar ajuda, isso não é sinônimo de fraqueza não, é sinônimo de coragem, na verdade, para mudar e recomeçar. Muito bom, Yara, Muito obrigada, valeu bom demais demais da por conta. ter aceitado o convite. Com certeza convites futuros virão, que eu gostei demais do nosso episódio de hoje. Bom demais, obrigada. Muito bom, e aí, curtiu? Então, para você que chegou até o final, caso não tenha curtido o episódio aqui, já clique no botão curtir abaixo e se inscreva também no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast, porque é muito importante você se inscrever e já ativar as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio
que a gente sobe semanalmente aqui no canal. Estamos subindo episódios na segunda-feira e quarta-feira de todas as semanas. Então já se inscreva e já ative as notificações. E compartilhe também esse episódio para mais pessoas. Compartilhe em grupo de WhatsApp, Telegram, próprio direct do Instagram. Vamos fazer um movimento para esse conteúdo chegar a mais pessoas. E para você, especificamente para você que chegou até o final, eu gostaria que você comentasse aqui para mim, para eu entender e o time sério, mas em tanto também entender que você chegou até o final. Comente aqui, eu falo mais que o homem da cobra. Então comente aqui para a gente entender que você chegou até o final. Então te vejo até o próximo episódio, fique com Deus e tchau, tchau.